A paz do Senhor a todos. 1 Coríntios 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Vejam bem como diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quer dizer, ela não pode se masturbar. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então vocês podem ver que é bem específico esses versículos. Continuando: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, porque Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quer dizer, o marido e mulher ficar com muito tempo apartado, quer dizer, começa a ter pensamentos iníquos, começa a querer se masturbar, entendeu? Então isso aí já é um mandamento do Senhor. Continuando: digo isso como concessão, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, solteiro, né? Mas, se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Quer dizer, aqui ele diz: não consegue se controlar, fica ardendo de desejo, fica querendo se masturbar, é melhor casar, para sair da fornicação. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido. Vocês entenderam? Repetindo: aos casados dou este mandamento, não eu. Quer dizer, ele está falando não Paulo, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher. Aqui está dizendo que se separar, que permaneça sem se casar. Quer dizer, a pessoa pode se separar. O marido é agressivo, né? A esposa é uma esposa rixosa. As pessoas não precisam viver infelizes, né? Que se separem, mas que não se casem, né? Continuando: aos outros eu mesmo digo isso, e não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Quer dizer, o cara resolveu casar com a pessoa que não é da mesma fé que ele, né? Que não crê em Cristo. E se uma mulher tem marido descrente, que não crê em Cristo, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam puros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Quer dizer, a pessoa que é crente que eu digo aqui, gente, não é evangélico, católico, não estou falando disso não, estou falando de denominação não. Aqui diz crer em Cristo, né? Então, continuando: entretanto, cada um continue vivendo como condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já incircunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Isso aí a gente fala muito, sabe sobre o quê? A pessoa que batismo é um mandamento.
Jesus Cristo, mesmo não precisando, ele se batizou nas águas, né? Mas o batismo não salva ninguém. Quantas pessoas a gente vê indo às igrejas, né, com santidade, com a Bíblia debaixo do braço, mas não são ovelhas ainda, né? Continuando, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Nós fomos comprados, gente, por alto preço. O sangue do Filho de Deus sofreu por todos nós. Todos nós, quando diz, aqueles que creem em Cristo, né? Então a gente não tem que acreditar em pastores, a gente tem que acreditar no que os homens falam. O que a gente mais vê por aí são igrejas pregando a segunda aliança. É o que a gente mais vê por aí. Então, continuando. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor? Mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não cometa pecado. E se uma virgem se casar, também não cometa pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Quer dizer, aqui já está falando, o casamento, gente, não é um conto de fadas, não é mil maravilhas, né? Quem casa para ser feliz já está começando errado. A gente casa para fazer o nosso cônjuge feliz, né? Continuando. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se não possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não a usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Nesse mundo, gente, nada nos importa, tá? Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Repetindo, gente. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido seu morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Entenderam? Essas pessoas que casam-se de novo, faz o que Deus odeia, que é o divórcio, e casa com outra pessoa, está em adultério, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Eu não preciso falar mais nada, não preciso ler mais versículo nenhum. Isso fala justamente, de uma forma bem resumida, o que Deus espera da gente. Fiquem com Deus.